Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a emissora da família, porque todos podemos sempre nos enriquecer com a nossa programação que esclarece e nos orienta na nossa caminhada nesta nossa existência. Nós estamos aqui estudando o livro O que é o Espiritismo, estamos no capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina dos espíritos. Estamos num tópico que é enorme, certo? E com toda razão, o homem durante a vida terrena. Como diz aí o jargão popular, é nós, certo? Então, nós estamos aqui tentando levantar e esclarecer pontos que nos afligem e cujo conhecimento é muito importante para nós. Nós estávamos falando nos programas anteriores sobre o mal que ainda predomina no nosso mundo de expiações e provas, e no último programa nós conversamos sobre o mal que ainda prospera entre nós e aquelas dificuldades que nós encontramos quando da reencarnação. Nós lembramos na ocasião que a própria palavra de Jesus, quando fala uma alusão velada, mas uma alusão à reencarnação, ele diz: se o teu braço, a tua mão, te causa problemas, arranca-o, porque esse é o caminho. Não é para que nós voltemos à espiritualidade sem um braço ou sem um olho ou o que seja, mas sim para que nós reencarnemos com algum problema que seja importante para o nosso processo evolutivo. E nós começamos a ver aqui, então, essa questão 134, no último programa, que nos fala das diferenças, né? Alguns que nascem na indigência, outros na opulência, nascerem cegas, surdas, mudas, afetadas de moléstias, etc. Então, seria um acaso isto ou um ato da providência? Então, Kardec, respondendo ou fazendo suas reflexões a respeito, nos diz: se fosse do acaso, a providência não existiria, porque estaria fora do controle do Pai. Admitindo, porém, a providência, perguntamos como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça. E nós fizemos, na ocasião, uma alusão desse link, desse elo entre a misericórdia e a justiça divina. A misericórdia divina não é que sejam relevados impunemente todos os nossos atos falhos, mas a misericórdia divina nos dá a oportunidade para que nós, através de reencarnações sucessivas, possamos corrigi-los, possamos adquirir novos conhecimentos e possamos corrigi-los. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós temos o conhecimento, tudo aquilo que nós alcançamos o entendimento. Então, a compreensão, a falta de compreensão de tais males que nos determinam, muitas vezes, nós nos afastarmos das leis divinas. E vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, a primeira questão da terceira parte, quando fala das leis morais, diz que, fala da lei natural, que é a lei de Deus, e diz que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Isto é, tudo aquilo que nós fazemos de mal tem consequências. Tem consequências. Logicamente, essas consequências não serão agradáveis. Então, dando continuidade a esse raciocínio, vamos ouvir
Miranda. Nós vamos refletindo que a justiça e a misericórdia de Deus estão nas leis que Ele criou para nos conduzir em direção a Ele mesmo, né? Saímos das mãos dele simples e ignorantes com a proposta de retornarmos amadurecidos, responsáveis, libertos e felizes. Quer dizer, Deus nos ama. Aqueles espíritos, quando nós conseguimos chegar no nível de docilidade à vontade do Pai, as situações de fora, as lutas do cotidiano não nos afligem, porque nós temos essa certeza íntima de um Pai que é bondoso, que nos acompanha, que nos ama e que diante das lutas não está ali simplesmente nos maltratando, mas nos capacitando para outros desafios. Como é que nós vamos nos qualificar, nos habilitar a determinadas tarefas que nos estão reservadas sem passarmos pelo laboratório, pelas lições, pelas experiências que vão nos gabaritar para isso? Ficamos refletindo os nossos benfeitores. Por que é que eles são efetivos no socorro que nos trazem? Ainda que sejamos refratários em algumas horas. Porque se o benfeitor traz o amparo e o auxílio e nós não conseguimos encontrar a paz, não é por deficiência do benfeitor, mas por rebeldia nossa, né? Enquanto refratários. Mas para que eles sejam efetivos nesse socorro, é porque eles conhecem a matéria. Eles sabem como funcionou com eles. Eles conhecem a luta que eles enfrentaram. E foi através dessa luta que eles foram capacitando-se. Então, observemos o aluno. A criança, o espírito reencarna, desde os primeiros anos tem contato com a escola, com o aprendizado, com a instrução. E ali, se ele é um aluno dócil, se ele aproveita o tempo de aula para aperfeiçoar o conhecimento, ele vai se habilitando. E mais tarde, quando ele estiver no nível de orientar alguém, ele sabe exatamente as dificuldades e lutas que um aprendiz enfrenta. E vai ter a compreensão, a tolerância, a generosidade, mas não vai ser cúmplice, não é? Ele não vai ser conivente, ele não vai fazer o dever de casa pelo aluno, porque ele sabe que existe dentro dele condições que, se forem bem trabalhadas, ele também vai se desenvolver. É isso aí. Eu estava aqui pensando que muitas pessoas, né, alegam que é difícil acreditar na reencarnação para elas. Eu entendo. Né? Para nós que somos espíritas, né, você que está nos ouvindo no seu radinho, você que está nos acompanhando pela internet, que já tem esse conhecimento consolidado, é fácil raciocinar em termos daquilo que a doutrina espírita nos explica, que é a reencarnação. Eu até admiro muitos companheiros evangélicos, companheiros católicos, que têm essa crença firme em Deus, mesmo sem acreditar na reencarnação. Eu falo isso com muitos amigos evangélicos, falo assim, olha, admiro vocês, porque vocês conseguem, apesar de todas as mazelas que o mundo apresenta, não perderem a confiança em Deus. Mesmo quando a própria vida de vocês está colocada em risco, quando algo muito complicado acontece com um familiar, uma injustiça, vocês se mantêm firmes no propósito da fidelidade ao Cristo. Eu admiro isso. Mas a doutrina espírita, ela nos traz essa fidelidade, mas de uma forma racional. Nós aprendemos a raciocinar em torno das leis divinas. E os nossos irmãos procuram não adentrar nesse terreno porque eles dizem que fazem parte dos mistérios de Deus. E eu volto a dizer, respeito e até admiro a postura desses companheiros. Mas a mente indagadora, né, aquele que tem um espírito mais filosófico, científico, ele dificilmente vai aceitar esse argumento de que tudo é uma questão de você aceitar sem questionar, por ser uma palavra bíblica, por ser uma palavra de Deus. Allan Kardec nos conclama a buscar a fé raciocinada. Eu acredito e sei por que acredito, e não simplesmente porque eu devo acreditar. Esse é um diferencial muito grande, e não é por outro motivo que a doutrina espírita atrai tantas pessoas que antes eram incrédulas. Eles, os incrédulos, quando entram em contato de uma forma humilde com a doutrina espírita, eles reconhecem que, apesar da dificuldade em aceitar algumas questões trazidas pela doutrina, que há racionalidade. Me recordo, na época de faculdade de psicologia, uma companheira que se considerava ateísta, isto é, não acreditava em Deus,
e ela conversávamos, porque algumas vezes eu fazia algumas colocações em sala de aula, trazendo alguns conceitos que a doutrina espírita nos auxilia a entender questões que a própria psicologia não conseguia encontrar soluções. E certa vez ela me disse: Eduardo, olha, como você sabe, eu sou ateísta, não creio em Deus, mas eu devo confessar a você que quando você fala dos conceitos espíritas, eu vejo racionalidade, ainda que para mim seja muito difícil acreditar. Então, este é o diferencial. Nós buscamos a fé, como diz Kardec, mas a fé raciocinada. E esta fé raciocinada nos faz compreender os porquês da vida. Os porquês, que essa própria questão lida aí pelo Aloísio, né, de crianças que nascem em situações tão aflitivas, por mais que a gente sofra, porque não há quem não sofra vendo uma criança sofrer, a gente entende que ali não há uma injustiça, de que ali tem um espírito que hoje está no corpo de criança, mas que já viveu. E aí tudo muda de figura, Maria de Fátima Miranda. Essa questão aí é muito importante. Agora, vamos dar uma continuidade aqui ao texto que Kardec coloca. Miranda ficou até em choque. Estou ouvindo Maria de Fátima Miranda. Ele chegou. Não, mas dá continuidade sim, porque o texto é todo pertinente. Tudo é pertinente aqui, vamos ver aqui. Lá, até o Vinícius, então, o Vinícius fez falando aí com relação a essa bondade, justiça, misericórdia, reencarnação, etc. Kardec coloca ainda na sua reflexão na questão 134, no segundo parágrafo da reflexão, ele diz assim: compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou por excessos seja punido por onde pecou, porque se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer tais aflições, desde seu nascimento ou para ficar isenta delas. Então, aqui é uma reflexão que nos mostra com uma clareza muito grande a justiça divina, que não estaria presente com uma alma que é criada junto com o corpo físico e que se apresenta com tantas dificuldades, que fez ela para merecer tais aflições. Agora sim, Maria de Fátima Miranda. Agora ele olhou para você. Sim. Mas olha, enquanto nós estávamos ouvindo vocês falando, refletimos o seguinte: tem aquele companheiro que é de uma outra orientação religiosa e eles têm aquela fé inabalável em Deus. Sabemos que o espírito vai somando, não é? Mesmo que nessa encarnação ele não seja um cristão espírita, mas ele pode ter tido contato com informações pertinentes à causa espírita, porque ela existe desde que o mundo é mundo. É a realidade do espírito imortal, ainda que não traga isso filosoficamente organizado na sua orientação. Mas vamos observar ainda um detalhe: aquele que não raciocina a lei da reencarnação e consegue ter uma conduta de homem de bem. Aí nós vamos refletir o que Kardec fala do espiritismo, que ele bem sentido, mas acima de tudo bem compreendido, ele forja o homem de bem. E nós espíritas temos a ideia da reencarnação com riqueza de detalhe, trabalhada em casos, com exemplos, e mesmo assim, no dia a dia, não agimos como seres reencarnacionistas. Só uma observação, Miranda, seguinte: a maioria de nós, eu estou dizendo a maioria, não a totalidade, né? Nós somos espíritas pela primeira vez, certo? Porque o espiritismo tem 160 e poucos anos, né? 170 anos. E o período na erradicidade, na maioria das vezes, excede esse tempo. Então, nossa última encarnação, para a grande maioria de nós não éramos espíritas porque o espiritismo ainda não tinha surgido entre nós. Então, nós éramos o quê? Cristãos. É verdade. Éramos cristãos. E nós vamos observar que a lei, ela não modificou. A lei divina para a humanidade, ela é a mesma. É a mesma desde... Olha, é a mesma que intuitivamente moveu Abraão. Depois ela fica consolidada no Decálogo. Jesus vem e resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a ideia espírita, ela está na Terra.
desde que o espírito imortal chegou. A nível de codificada, na condição de uma doutrina com aspecto científico, filosófico e consequências religiosas, é a tarefa de Kardec, é o consolador que Jesus nos prometeu. E chegou. Agora, o sentimento do espírito imortal em fidelidade a Deus é o mesmo naquele que soube desenvolver. O que nos chama a atenção é que aquele companheiro que está dentro de uma orientação religiosa que não trabalha a ideia da reencarnação, ele consegue uma intimidade com Deus que nós, reencarnacionistas, não temos esse trato. A reencarnação, para muitos de nós espíritas, está no departamento de cima da razão. Mas ainda não sentimos, porque na hora que nós sentirmos verdadeiramente o que é a reencarnação, não seremos espiritualistas com viés materialista. De apego, de posse, de domínio, de rebeldia, de reclamar, de murmurar. Olha, todas as vezes que nós nos postamos reclamando de algo, é um testemunho de ingratidão a Deus. E a ideia da reencarnação, nós estamos começando a administrá-la no pensamento. Mas a nossa vontade de vivenciá-la ainda não é realidade para muitos. Por isso que nós vamos encontrar pessoas que estudam o Livro dos Espíritos, que lê a obra espírita, mas não consegue sentir a mensagem espírita a nível de colocá-la em prática. E quando no dia a dia, dentro de casa, junto à família, em sociedade, não consegue manter a sobriedade nas escolhas. Nós vamos observar criaturas que são formadores de opinião, que conhecem a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita e incentivam revolta, justificam os seus interesses pessoais para exacerbar paixões inferiores ainda em si mesmo e por onde passam. Então, nós vamos entender que esse perfil é daquele que não está inserido na colocação de Kardec no Evangelho. O Espiritismo bem compreendido. E nós, que falamos muito de Jesus para o outro, já estamos no departamento de cima muito bem organizados. Bem compreendidos, mas acima de tudo bem sentidos. Então sabemos que muitos de nós pagam um testemunho individual, pessoal e anônimo nessa forja do homem de bem. Já estamos muito melhores do que fomos. Mas, quando nos colocamos de forma rebelde perante essa lei que nos rege, não estamos agindo em coerência com o que nós entendemos. O nosso sentimento ainda não é de espíritos dóceis à vontade do Senhor. E aqueles companheiros, sem esse link da reencarnação, eles conseguem uma entrega. Observamos Madre Teresa, para ela a morte era um mistério. Aí vamos refletir. Um espírito como a Madre Teresa, que já fazia o outro sentir Jesus através dela. A teoria da reencarnação, ela não tinha. Então, nessa compreensão de católica, nessa encarnação, a morte era um mistério. Mas era um mistério que não impedia ela de ser a pessoa de bem que ela foi. Nós estamos falando aqui, na realidade, da nossa busca, ou daqueles que nós encontramos que já são homens de bem. Tá? E no Evangelho nós aprendemos que o homem de bem não é o espírita, não. O homem de bem é aquele que cumpre, na sua íntegra, a lei de justiça, amor e caridade, que são leis divinas, é a lei de Deus. Então, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de Deus, tenha ele o rótulo que tiver. Tá certo? Mas o que ele faz está conforme com a lei de Deus, a lei divina. Nós particularizamos muito, né? Sim, sim. Aquilo que nós somos é o melhor, mas nós não vemos que outras coisas boas existem ao nosso redor, apenas com caminhos diferentes. Tá? O Raul Teixeira, ele diz que ser espírita não é para quem quer. Não. Não é, porque aí nós vamos e nós vamos observar que ser espírita necessariamente é para os mais rebeldes. São aqueles que abusaram tanto usando a intelectualidade de uma forma desconectada no bem, que vem com essa mesma intelectualidade, com o freio desse detalhe da profundidade dessa lei, para que nós possamos nos domar. A nossa responsabilidade é maior. Nós tivemos aqui na rádio, no programa Debate na Rio, algumas semanas atrás, um programa em que nós falamos a quem muito é dado, muito será cobrado. Certo? E nós espíritas, temos a oportunidade de acessarmos pelo conhecimento, determinarmos os caminhos corretos que nós devemos seguir.
E o que nós fazemos ou não fazemos é a nossa responsabilidade. É isso aí, estamos chegando pertinho do final, mas dá tempo de ler mais um pouquinho da resposta de Kardec, a questão 134 do capítulo 3. No terceiro parágrafo, Kardec diz: se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta. Porque em todas as coisas a causa deve preceder o efeito. Há, pois, necessidade de a alma já ter vivido, para que possa merecer uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram, de fato, que mais de um homem nascido na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, na qual fez mau uso da fortuna que Deus o encarregara de gerir. Que mais de um, nascido na abjeção, foi anteriormente orgulhoso e prepotente, abusou do poder para oprimir os fracos. Esses estudos nos mostram, nos fazem ver muitas vezes sujeitos àqueles a quem trataram com dureza, entregue aos maus tratos e à humilhação a que submeteram os outros. Nem sempre uma vida penosa é expiação. Não, vamos comentar aqui. Então tá bom, temos aí 2 minutinhos. Porque essa resposta de Kardec, essa reflexão é muito grande e é muito rica. Então vamos deixar isso aí para o próximo programa, né? Aproveite aí. Na realidade, isso que você acabou de ler para nós aqui, Eduardo, é uma aplicação da lei de causa e efeito. Tá? Porque a lei de causa e efeito, todo efeito tem uma causa. Tá? Então foi aí que deu origem, inclusive, ao estudo de Kardec, que gerou a doutrina dos espíritos. Né? Quando as mesas começaram a responder perguntas inteligentes, ele fala, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E aí se deparou com os espíritos, aqueles que já estiveram entre nós. Então, essa questão é tudo uma consequência. A nossa vida hoje, em tese, certo? É uma consequência da nossa bagagem evolutiva, das nossas falhas, das nossas conquistas. Certo? É tudo um reflexo daquilo que nós conseguimos alcançar em tempos passados, em experiências pretéritas. É por aí. Miranda, a palavra final é sua. A única coisa que fica aqui é que vocês peguem no livro Céu e Inferno, sobre o Conde Max, que ele vai trazer essa realidade de vivência, experiência, e a lição fica para todos nós. A doutrina dos espíritos ela é muito rica. Certo? E é muito clara e dá o acesso a todos. Ela é universal. Certo? Então, todos aqueles que quiserem se esclarecer, quiserem saber a razão daquilo com quem nós convivemos hoje em dia, procure a doutrina dos espíritos. Procure se esclarecer, procure entender. Essa obra que nós estamos estudando aqui, Kardec procura com a sua objetividade, a sua clareza, o seu bom senso, procura nos explicar muitas dessas coisas, mas existem outras mais que serão alcançadas fruto do nosso esforço. E com isso chegamos ao final. Só me resta dizer muita paz e que Deus nos conduza. Isso, muita paz. Que Deus nos conduza, né? Assim, e até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza. Seja bem-vindo, meu parceiro. Olá, Bill, olá a todos. Aí, para darmos continuidade, ainda na Revista Espírita 1859, na semana passada nós finalizamos, agora nós temos a nota explicativa, né, que tem muitos temas interessantes aqui pra gente nessa nota explicativa. Então, sem mais delongas, vamos começar, né, Renatão? Sim, sem dúvida. Vamos lá. Diz o seguinte: hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas más inclinações, porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Está lá Kardec, na Revista Espírita 1868 e tudo mais. Aqui a gente faz uma alusão aqui ao capítulo 17, né, Sede Perfeitos, lá no item 4, né, quando ele fala que conhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações, suas más tendências, né, Renatão? Sim, tornar-se melhor a cada dia, né? Sem dúvida, um pouquinho, nem que seja um pouquinho, né? Mas esse pouquinho já representa muita coisa, né? E ele faz também aqui um comentário, né, Bill, que parece que ele trata desse assunto na Revista Espírita de 1868. Sim, também, não é sim, isso? a primeira edição. Em fevereiro, né? 2000, Ele fala aqui de umas... Página 28, lá de janeiro de 1868. Então, dando sequência aqui, a investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita sistematizada sob os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas. Primeiro, o Livro dos Espíritos, em 1857, para ser mais exato, né, em 18 de abril de 1857. Daí foi estabelecido, né, o Dia do Espírita, né, 18 de abril de 1857. Sim, perfeito. O Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 64. O Céu e o Inferno, em 65, e a Gênese, em 1868, além da obra O que é o Espiritismo, que é uma obra sensacional, né, que não pertence ao Pentateuco, mas é uma obra sensacional, de uma série de opúsculos, né, que são livretos, livros pequenos, e 136 edições da Revista Espírita, de 18 de janeiro de 1858 a abril de 1869, que foi compilado nessa obra que nós acabamos de ler, por exemplo, né? Todas essas 136 edições foram compiladas em livros, né? E após sua morte foi editado o livro Obras Póstumas em 1890. Tem algum comentário aí a fazer, João, Renato? Não, um lembrete que ele deixa aqui nessa Revista Espírita, né? Com relação às datas em que as obras foram vindo à luz, né? À luz dos demais, né? De todos aqueles que poderiam ter acesso, né? Além deles, pelos quais já estavam ali estudando, já estavam ali participando da codificação, da elaboração das obras, né? E a gente vê também que ao longo da Revista Espírita 1859, muitos assuntos, muitos temas contém no Pentateuco, né? Ele foi também levando, colocando na Revista Espírita, colocando no Pentateuco, extraído da Revista Espírita, enfim, foi uma grande troca, né, de informações. E continua aqui. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Primeiro, todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições,
sujeito às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Letra D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Que são preceitos básicos, né, Renatão? Sim, né? Justamente tudo aquilo que edifica, não é? A doutrina está baseada em quê? Ela está fundamentada em quê? E ele vem trazendo aqui, relembrando para a gente nessas notas explicativas aqui, essa questão da sobrevivência da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da possibilidade dessa comunicação, não é isso? Dos mundos habitados, do mundo espiritual. Quando a gente fala do mundo espiritual, nós já estamos falando, sem dúvida alguma, dos mundos habitados, né? Porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós já temos Jesus nos falando de há muitas moradas na casa do Pai, né? E que a gente precisa ainda se aprofundar muito no estudo a respeito dessas situações, né? Sem dúvida, e é interessante, né, porque a doutrina espírita nos convida, né, a uma mudança filosófica, né, uma mudança de dentro para fora. Né? Ela não é uma mudança, até é também, né, porque é dividida em 3 partes, ciência, filosofia e religião. As 2 primeiras não necessariamente nessa ordem, né, mas Perfeito. Enfim, Kardec nos coloca dessa forma, ciência, filosofia e religião, tendo a ciência como preceito básico. Uhum. E ele nos convida a uma mudança verdadeira de dentro para fora, né? Eu lembrei agora, falando aqui, daquela frase de Gandhi, né? Que eu não procurei aqui mais ou menos e não a achei. Estamos recebendo visitas aqui, né? Recebendo visitas ilustre visita do Denilson Chaves, sem dúvida. Abraço, Denilson. Quando o Gandhi diz que nós somos seres indivisíveis, né? Somos seres únicos. Então não dá para ser bom em um quesito, numa área, e não ser bom na outra. Obviamente, guardando as proporções, como seres imperfeitos que ainda somos, né? A gente está lá na escala espírita, a partir da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Kardec é bem claro, né, Renato? Então, eu vou ser bom aqui, mas eu não quero ser bom ali. Não existe isso, né, Renato? A gente tem que procurar ser bom em tudo. Sim. Isso, vou parafrasear um grande parceiro aqui, aspas, no que eu vou falar. Porque muito embora a gente não consiga ainda fazer dessa forma, né, no todo, mas a gente vai tentando, vamos devagar, vamos, né, uma coisinha de cada vez. E é super importante a gente lembrar, é algo que a gente tem falado muito aqui no programa Luz na Penumbra, né? Que é essa questão de você querer fazer as coisas boas e começando pelas grandiosas, pelas grandes coisas, né? Um feito enorme. Não, de forma nenhuma. Nós temos que começar pelas pequenas coisas, pelas pequenas mudanças. Elas sim vão representar toda a pavimentação que nós precisamos para poder pisarmos em terra firme, para darmos o próximo passo. Então, de que adianta você realizar uma coisa muito... Se você conseguir realizar uma coisa muito grande, ótimo, perfeito, ok para você, tá? Mas não é assim que acontece numa forma geral. Não é desse jeito. São de pequenas coisas. É de tijolinho em tijolinho. Não é? No caso de asfaltamento da estrada, de pavimentação, é de uma pedrinha de cada vez que você vai colocando, e ela não fica em falso, né? Porque a gente coloca, ela fica em falso, são as provas, são as expiações que a gente precisa passar, e precisamos tirar nota boa. Então, enquanto aquilo estiver em falso, né, vai acontecer de você poder cair de novo naquela situação. Ninguém tropeça em montanha, né? Perfeito. Tropeçamos nas pequenas pedras, né? E aí a gente precisa estar com isso muito bem pautado. Não, eu estou construindo a minha estrada aqui num solo firme, né? E aí Jesus nos fala, sem dúvida, a respeito dessa passagem no Evangelho, né? Da construção da casa, né? Aquele que constrói a casa sobre areia, etc. Então ela vai desmoronar, porque desce a chuva, vem o vento, não é isso? A raiz não está enraizada, queima. E combate aquela casa. Exatamente. Né? Eu peguei a frase aqui, a gente busca no nosso
nossa inteligência artificial, na nossa mente chamada Google, rapidamente a gente acha sempre tudo. E a frase de Gandhi é a seguinte: um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado na outra. Sim. A vida é um todo indivisível. É perfeita essa frase de Gandhi, né, cara? Porque, obviamente, você não vai ficar se autoflagelando quando você não consegue, porque é a estrada, né, Renatão? Sim, sim. Jesus é bem claro quando ele diz que a natureza não dá saltos, e primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Ou seja, se você quiser comer uma pipoca, você tem que esperar. Sim. Sim. Tem que esperar, a não ser que você vá no mercado e compre. Mas se você quiser plantar o milho para você comer a pipoca, tem que esperar. Tem que esperar, cara. Nós temos uma natureza, ou melhor, nós não temos uma natureza ruim, nós somos essências divinas. Só que nós passamos pela fieira da ignorância, está lá na pergunta 120, não é isso? Do Livro dos Espíritos. Se o homem precisa passar pela fieira do mal, o Espírito responde, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Pergunta 120. O Livro dos Espíritos. Perfeito. Então você vai passar pelas suas tribulações próprias, né? Eu tenho diferenças com o Renato tem diferença comigo, mas a diferença é que o que me irrita no Renato e vice-versa, eu tenho que trabalhar isso em mim. O Renato tem que trabalhar nele. Não é você querer mudar, eu querer mudar o Renato querer mudar, não, porque a mudança é individual, né, Renato? É igual a assinatura de cartão, é intransferível. Eu não posso chegar lá do outro lado e perguntarem para mim, pô, você demorou a evoluir, mas você podia ter evoluído um pouquinho mais nessa vida, não podia não, Bill? Eu falar, podia, mas aí o Renato, né, o Renato tava lá, me incomodava com aquele jeito dele, porque ele é careca e penteia o cabelo que não tem, não sei o que lá, e aí, o que vão falar para mim, Renato? O que meu mentor vai falar para mim? Vai ficar de braços cruzados olhando para você. Até quando você vai permanecer nesse comportamento? Essa desculpinha, Essa desculpinha, né? Também é complicado. Sua evolução não depende da involução ou da falta de evolução do Renato. Não, né? Não. Então, é você. Exato. Você vai responder por você. Exatamente. Né? Com certeza. Você não vai responder pelo outro. Exatamente. Então vamos continuar aqui, né? Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que em contato com outros polos de civilização vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para com os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Vamos fazer uma pausinha aqui para eu dizer que nós estamos no programa Luz na Penumbra, ainda na Revista Espírita 1859. Nós estamos nas notas explicativas aqui. Vamos continuar. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomonia, é isso mesmo, Renato? Fisiognomonia é isso aí. De Lavater, eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda a ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver, entre aspas, os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Fecha aspas. Revista Espírita, 1862, na página 401, que está esse tema aí. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Quer fazer um comentário aí? Nossa, precisamos.
não é? Interessante, ele vem dizendo que Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita as explicações, não é? Que apontam para as leis sábias e supremas, não é? A razão pela qual o Espiritismo, né, afirmou que permite, né, resolver, aí ele abre aspas aqui, né, resolver os milhares de problemas. Ele vem citando as várias áreas, não é, de pesquisas, de ciências, de científicas, etc., que vai trazer para a gente as explicações. De fato, um embasamento, né? De fato, quando você vai pegar a obra, né, a Gênese, por exemplo, você tem as explicações, não é, de fatos históricos que a Bíblia nos vem tratar à luz de um primeiro entendimento, né, de uma primeira compreensão, claro, e a Gênese vem provar para a gente, por A mais B, o que era possível, não é? E o que está fora do normal, né? Digamos assim. Fora das leis. Fora das leis, né? E aí, se você começa a dizer que tem alguma coisa que é sobrenatural, você vai admitir que existe uma outra força criadora, né, igual a de Deus. E não é bem assim. Então, com o passar do tempo, você vai deixando de usar a crença nos deuses para usar no singular, na crença em Deus, não é? Sim. E tudo mais. Então, a doutrina espírita explica, sim. E aí a gente não está falando só do Pentateuco especificamente. O programa Luz na Penumbra tem por objetivo tratar das principais obras, não é? Sem dúvida, mas a gente não pode deixar de citar Emmanuel relatando para o Chico, no livro A Caminho da Luz, toda uma sequência, né? Todos os bastidores da construção do universo, do primeiro capítulo, né? A Gênese planetária. Né? E tudo mais, tá? E também vem trazendo para a gente as explicações que vão ao encontro, né, de tudo que a Gênese nos deixa, por exemplo. Com certeza. Vamos dar continuidade aqui, que a gente pretende finalizar essas notas ainda nesse programa, né, Renatão? Para na próxima semana vamos ver se a gente consegue, né? Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas a consanguinidade está lá no Livro dos Espíritos, no item 207, na página 176. Sim. Isso, obviamente, na edição da Federação Espírita, né, da FEB. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Está na Revista Espírita 1861, na página 432. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria da filiação consanguínea sobre a plebeia, ou concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis social e o privilégio de raças. Desse ponto de vista, circunscrito, não consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer, e realmente pertencem, a raças diferentes. Mas se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito pré-existente e sobrevivente a tudo cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chegar-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí,
a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Está lá na Revista Espírita 1867, na página 231. Quer fazer um parênteses aí, Renato? Não, vamos lá, né? Vamos dar sequência, então. Tudo muito bem explicadinho, né? Com certeza. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, e assim é, né? Não pode, não é assim. Perfeito, perfeito. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher, a lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Está lá na Gênesis capítulo 1. Vide também a Revista Espírita 1867, página 373. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos a um embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseada nesses informes científicos da época, científicos entre aspas, que o codificador repete em outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Diz o seguinte, e o Kardec vem tratar disso, e aí é algo que até hoje... Utiliza isso contra Kardec, chamando ele de racista. Sim, nós utilizamos isso contra, né? Eu vou usar no plural, utilizamos isso, né? Contra o Kardec, a gente faz parte da sociedade. Exatamente. Não é? Sem dúvida, muito embora nós tenhamos já a compreensão, porque a gente estuda, a gente tem acesso às escrituras, temos acesso a tudo que está sendo dito, né? Mas eu queria falar dos outros. Sim. Os outros aí, até hoje existe problema com isso, né? Infelizmente, não é? E a gente não pode esquecer de que se hoje você não está na raça XYZ, ontem esteve ou amanhã estará. É fato. É fato. Simples assim. Perfeito. Vamos lá. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para com os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos e se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Ele traz um trecho aqui do capítulo 17, no item 3. Né? É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas nos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamentos vigentes à época. Em nota ao capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Um minuto, Bill. Quando a Revista Espírita de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora e de uma opinião pessoal controvérsia, porque nos falavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemos-los ao título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, abandoná-lo ou modificá-lo se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica, que está lá na Gênesis capítulo 11, item 43, nota, página 292, perdão. E isso. Que o Emmanuel trata muito bem no livro A Caminho da Luz, não é? Quando ele vem falar
da questão do povoamento do globo, Sim, não é? sim. Das raças que foram sendo trazidas para povoar o globo. Sim, Bill, chegamos ao final. Chegamos ao final do programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ainda nota explicativa. Um beijo no coração de todos, meu parceiro Renato. Muita paz a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.